que somos recebidos na assistência espiritual, somos fortalecidos. Mas aí tem uma continuação, né? Temos que estudar, buscar o entendimento da doutrina e o nosso autoentendimento, nos conhecermos. Quem eu sou realmente? Essa é a pergunta central das nossas vidas. Essa é a pergunta que há séculos que o ser humano se faz, né? Mas quem realmente nós somos? Né? E aqui dentro da doutrina nós entendemos que somos espíritos mortais, que temos uma trajetória evolutiva maravilhosa e que somos partes de uma obra grandiosa que foge do nosso entendimento, mas é uma obra grandiosa no universo sem fim. É uma obra de amor que conecta todas as almas. Quanto mais conectados com mais almas, mais felizes nos tornamos, né? Você quer ser uma pessoa feliz? Se conecte com as pessoas. Faça amizades, faça relações saudáveis, fortes. Tenha, como eu disse aqui para vocês, esses amigos que eu tenho, que nós temos aí de muito tempo, não é uma grande alegria para nós? Esse amor que nos sustenta a vida. Os relacionamentos é a chave para as nossas vidas. Primeiro, o autorrelacionamento. Depois, em primeiro lugar, relacionamento com Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. E depois o relacionamento com o próximo. Ame ao próximo como a ti mesmo. Essa é a chave da vida. E para isso a gente tem um convite para vocês de conhecer assim mais profundamente o Evangelho, a doutrina espírita. Sábado, agora, dia 1º de agosto, nós temos aí a vivência doutrinária ainda bem no comecinho, eu digo comecinho, de uma nova escola, né? Que é a Escola de Aprendizes do Evangelho. Ainda a gente vai ter o curso básico, é a oportunidade de conhecer a doutrina e o Evangelho e se autoconhecer. Todo sábado, às 5h30, chegando aqui umas 5 horas, o portão fecha às 5h25, temos o início de uma forma muito disciplinada e termina às 18h30, né? É uma horinha só, tá bom? Temos aí assistência espiritual infantil para quem tem criança na casa, toda sexta-feira, a evangelização infantil, na sexta-feira também, mocidade, pré-mocidade, todos os trabalhos da casa estão aí para a gente conhecer, né? E convidar outros amigos aí para frequentar. Quem tiver interesse, entre no Instagram, no Facebook, nós temos lá todos os horários para quem tiver dúvida. E peço a vocês a campanha do YouTube, a gente está engatinhando no YouTube, mas a gente tem outros projetos para mais para frente, para ter o canal aberto ao vivo. E para a gente ter o canal aberto ao vivo, a gente precisa pelo menos 1.000 inscritos. Então eu faço o convite para vocês, vão lá, se inscrevam no canal, curtem, compartilhem, e aos poucos a gente vai alimentar de bons conteúdos. Por enquanto só estão as pré-lições lá, que também tem um conteúdo que ilumina as nossas almas, né? Então é isso. Mais alguma coisa? Então vamos... Quanta luz, né? Quanta luz, quanta luz.
profundamente. Quanta luz. Quando assim em prece, como a alma cresce, aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Muito boa noite a todos. Que estes instantes em que elevamos a nossa alma, nós possamos verdadeiramente sentir a presença do nosso mentor espiritual, agradecendo a esse irmão pela presença constante ao nosso lado, para nos inspirar a realizarmos nessa existência as promessas que fizemos antes de reencarnar. E nós saudamos a equipe espiritual desta casa, que promove um ambiente harmonioso, repleto de energias renovadoras, energias que nos garantem a proteção desse instante, assim como saúde física e espiritual. E é a presença de Maria de Nazaré, que traz ao nosso coração a suavidade maior. Todos os instantes ela nos auxilia nos pensamentos, nos sentimentos, nesse nosso processo de renovação. E nesse instante, o nosso interesse é levar o nosso pensamento ao Evangelho, a Jesus, aos seus ensinamentos, porque a nossa vontade é a cada dia nos encontrarmos mais perto de Jesus. E pedimos a Ti, Senhor, nesse instante, que leve o nosso pensamento ao nosso Criador, que possamos mais uma vez agradecer a Deus pela permissão que nos ofereceu a sua existência, a sua vida entre nós, a nos ensinar o caminho. Queremos agradecer dizendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E na presença de Deus, de Jesus, nós pedimos que o nosso coração se amplie, que a nossa compreensão se estenda, para aproveitarmos o melhor possível destes instantes. Que assim seja, graças a Deus. Muito boa noite a todos. Sintam-se muito bem-vindos. A lição que nós vamos refletir nessa noite é a número 40 do livro Fonte Viva. E a lição tem como título Ante o Objetivo. E nós vamos refletir, pensar sobre um trecho de uma das cartas de Paulo. Carta aos Filipenses, está no capítulo 3, versículo 11. E Paulo escreveu assim: para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição.
E Emmanuel trouxe para nós as seguintes reflexões. Alcançaremos o alvo que mantivermos em mira. O avarento sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre forte. O malfeitor, comumente, com frequência, ocupa largo tempo planificando a ação perturbadora e comete o delito. O político hábil anseia por autoridade e atinge alto posto no domínio terrestre. A mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes. E cada meta a que nos propomos tem o preço respectivo. O usurário, o avarento, para amealhar o dinheiro, quase sempre perde a paz. O delinquente, o malfeitor, para efetuar a falta que delineia, avilta um nome. O oportunista, citado antes como político hábil, para conseguir o lugar de mando, muitas vezes desfigura o caráter. A mulher desajuizada, para alcançar fantasiosos prazeres, abdica habitualmente o direito de ser feliz. Se impostos tão pesados são exigidos na terra, aos que perseguem resultados puramente inferiores, que tributos pagará o espírito que se candidata à glória na vida terrestre? O Mestre na cruz é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. Contemplando esse alvo, soube Paulo buscá-lo em meio a incompreensões, açoites e pedradas, além das aflições sem fim, servindo constantemente em nome do Senhor. Se desejas, por tua vez, chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações no objetivo, nesse objetivo santificante, e segue com valoroso esforço na conquista do eterno prêmio. A todos nós que temos acompanhado as preleções semanalmente, nós vamos perceber que, a maioria das vezes, nós falamos de Paulo de Tarso, das suas trechos de suas cartas. E Paulo, eu sei que a maioria de nós sabe, mas para aqueles que ainda não sabem, Paulo era um doutor da lei, e antes dele assumir esse nome Paulo, o nome dele era Saulo, nascido em Tarso, e com grande potencial de vida na área do juiz. Muito conhecimento, e ele tornou-se, quando Jesus apareceu, um perseguidor dos cristãos, porque ele achava que Jesus iria deturpar a lei, que a lei era de Moisés. Porém, um dia, Paulo foi chamado por Deus, na figura de Jesus. Nós temos aqui relatos de um livro Paulo e Estevão, que eu queria trazer para nós, só para nós despertarmos a nossa consciência. E Paulo, quando ele percebeu que Jesus era tudo que ele queria para a vida dele também, só que ele não sabia que era ele. Ele não tinha noção, ele imaginava que Jesus ia estragar o que Moisés tinha trazido. E quando ele percebe aquilo, ele cai em si. E quando ele cai em si, ele transforma toda a vida dele. E ele, nessa carta que ele fala, o que ele ensina nesse capítulo é olhar para o futuro e ir atrás do seu futuro. Porém, o futuro, muitas vezes, ele traz situações que nós não queremos. No final do livro, está no capítulo 7, Paulo escreve assim. Tem uma pessoa que está pedindo para ele, é João que está pedindo para ele ficar, e ele fala, escrever o evangelho, ele fala assim: talvez estejas enganado. Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do evangelho, errei criminosamente, embora com o sincero desejo de servir a Deus. Tornei-me odiado de todos,
até que o Senhor se compadecesse da minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então estabeleceu-se um abismo entre a minha alma e o passado. E quando nós olhamos para esse trecho, vamos imaginar o sofrimento desse homem quando ele disse aqui, quando ele escreveu nessa carta, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição, que é a pureza maior da vida. Então, o que nós vamos extrair para a nossa vida de hoje? Né? Porque o que nós precisamos é perceber o momento sagrado que está nas nossas mãos e valorizar a nossa existência ao máximo, porque ela não se repete assim com facilidade. Né? Então, Paulo teve o despertar dele e todos nós também temos o nosso. Cada um de nós tem uma forma específica. O que nós precisamos muitas vezes é estar atento, porque o chamado pode estar acontecendo nesse instante, diretamente no coração de cada um. Eu lembro que alguns anos atrás, umas décadas atrás, eu sempre fui bastante religiosa, cresci num lar católico. Minha mãe era filha de Maria, lá do Coração de Maria, da igreja, né? E um dia, muitos anos depois, eu ouvi o diretor da Aliança, numa preleção, ele falou assim, ele foi se dirigir, né, a Jesus, e ele falou assim: a vida em minha vida. E aquela frase tão pequenininha, aquilo tocou tão fundo no meu coração. Eu já era espírita há muitos anos, mas eu não percebia ainda que existia uma vida que brotava, que era quando você ouvia um nome e aquilo te fortalecia. E Paulo, o que Paulo queria, o que Paulo viu em Jesus, foi justamente isso, essa pureza maior. E o que Jesus fazia? Jesus curava. Curava de todas as formas que a gente pode imaginar. E ele tinha uma fé profunda, ele sabia qual era o rumo dele, ele sabia qual era o alvo, a missão que ele tinha para cumprir. E ele reforçava essa missão sempre dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso era um mantra que ele falava para que todos nós pudéssemos sentir a força que cada um tinha dentro de nós. E ele dizia: podeis fazer o que eu faço e muito mais, ensinando a gente. E nós temos que compreender isso. Um dia isso vai fazer força na nossa vida. Vai ter um peso maior. Porque Paulo descobriu qual era a missão dele. E nós precisamos nos perguntar. Porque muitos objetivos nós vamos ter na vida. Nós vamos ter um objetivo de estudar, de trabalhar, de montar uma família. Inúmeros são. E todos são certos. Mas a gente precisa se perguntar: qual é o maior objetivo da minha vida? E a resposta que vai vir para nós, provavelmente, é a nossa evolução. Nós somos individuais, apesar de todo o conjunto que Deus coloca ao nosso redor, para um processo de compreensão, de evolução conjunta, nós somos individuais e a evolução é de cada um. E vamos nos lembrar que a fé é um dos ingredientes mais importantes para a realização da nossa vida, da nossa missão. Vamos nos lembrar da mulher hemorrágica. A maioria de nós conhece essa parábola, mas a mulher, ela tinha um problema há mais de 12 anos e um dia, caindo em si, ela percebeu que ela havia se afastado da lei e que ela podia retornar à lei, quando a gente fala, né, os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos de Deus. E ela procurou Jesus, procurou chegar perto de onde ele estava, cercado por uma multidão imensa, e tocou nas vestes dele, na barra da túnica dele. E os judeus naquela época, eles usavam a lei inscrita como um bordado na barra. E ela tocou na barra e ficou curada pela fé. E Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtudes.
E quando a gente pensa no tamanho que era a fé daquela mulher, que ela podia ser apedrejada ali naquele momento, o que ela estava fazendo não era certo aos olhos da época, mas ela não teve medo, porque quando a gente desperta, quando a gente cai em si, quando a gente tem certeza da nossa missão, não tem nada que demova a gente daquilo que a gente tem que fazer. Aquilo brota como uma força imensa e a gente realiza. Então essa consciência a gente pode adquirir. Basta que a gente fique atento e procure nos ensinamentos do Cristo o que se coaduna conosco. Com certeza tudo, né? Mas a gente vai aos poucos. A gente vai realizando o que a gente pode. E toda essa história, ela nos leva a refletir sobre as nossas atitudes no trabalho. Será que eu estou só cumprindo a minha jornada ou realizando com responsabilidade aquilo para qual eu fui convocada? Na família, será que eu estou simplesmente cumprindo os meus deveres ou eu olho com mais carinho para tudo aquilo que está passando, às vezes, no coração de uma pessoa e ela não fala. Então tem uma coisa que nós precisamos colocar na nossa mente assim como marca. O alpinista, se ele olhasse para baixo, ele não alcançaria o topo. Uma pessoa que está no comando de algum barco, ele passa o tempo todo olhando a bússola, para que ele não perca o rumo. Pode vir um vento, pode vir uma chuva, pode vir uma tempestade, ele se direciona pela bússola. E qual é a nossa bússola? Cristo, os seus ensinamentos, né? Então, nós precisamos sempre, diante das dificuldades que nós vamos viver, sim, né? Nós vamos ver situações onde diversas coisas podem nos acontecer, né? Mas Jesus, ele passou também por perseguições, passou por sofrimento, passou por traições, mas não perdeu o alvo. E é essa orientação que nós precisamos ter para nós, que apesar de tudo aquilo que nós estamos vivendo, nós podemos olhar qual é o meu rumo e seguir, né? Então, ante o objetivo, né, o que Paulo deixa para nós sempre será: alcançaremos o alvo que mantemos em mira. Mas vamos nos lembrar sempre do começo da lição. Qual é o alvo que eu estou colocando na minha vida? Porque existe um preço, para tudo existe um preço, né? Agora, o nosso falar, a nossa vida, o nosso caminhar, o nosso existir, a gente precisa olhar sempre o que Deus espera, né? Com algumas situações que chegam até nós. Será que é uma coisa grandiosa? Ou será que é coisa que está ao meu alcance? Às vezes é só o que ele precisa da gente, é que a gente tenha uma palavra de incentivo com aquele que está ao nosso lado. Um perdão, uma paciência, uma renúncia ao orgulho. Às vezes é tão pouco. Tudo ao nosso alcance, tudo. Então essa era a reflexão que eu queria dividir com vocês. Cada um que ler uma lição como essa, com certeza vai ter uma reflexão mais profunda ainda. Mas vamos nos lembrar, colocar na mente aquilo que eu quero, aquilo que eu posso, aquilo que está ao meu alcance e que é simples, porque Deus oferece para nós coisas simples. Simples demais. Alcançaremos o alvo que mantemos em mira. E nós vamos assim, silenciando, para ouvir nos nossos corações a tradução de todas essas palavras para a nossa vida. O incentivo que precisamos para despertar que o nosso caminhar nessa existência esteja repleto dos ensinamentos do Cristo. E com a gratidão que esses ensinamentos de Jesus nos inspiram, nós vamos vibrar
é desejar, é querer, é realizar com as nossas energias aquilo que nós queremos encontrar no nosso mundo. E queremos o nosso planeta envolto num amor imenso de Jesus. Um amor que alcança todos os corações, que transforma vidas, que desperta o interesse pelo amor maior. Nós vamos vibrar também pelo nosso país, onde todas essas cores vibrantes que fazem parte da nossa natureza transformem em luz, em amor para cada um de nós. Nós vamos vibrar por todos os lares da terra. Vamos vibrar pelas mãos que são verdadeiros milagres na existência de outras pessoas, oferecendo muitas vezes o alimento, a saúde, a harmonia, a paz. Vibramos assim por hospitais, casas assistenciais, asilos, prisões, nas ruas. Todos esses lugares onde existe tanta necessidade, tantas lutas, tantas dores. Nós vamos pedindo e agradecendo desde já a Jesus pelo seu amor que ampara a todos esses irmãos. Nós vamos vibrar pelas crianças, pelos jovens, nas mãos desses seres, desses amados, estão o futuro da nossa nação e do nosso planeta. Que eles possam sentir a força do amor e crescer com esse amor imenso em suas vidas. E vibramos por nós, agradecendo a Deus a oportunidade de todos esses amores ao nosso lado, ao nosso redor, a fim de que cada dia possamos nos encontrar mais perto do amor de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. 91. Hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é todo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, sinta esse calor. A oração renovará o teu viver. E com o pensamento repleto de harmonia, sintam nesse instante que mãos do plano maior oferecem dádivas que vão transformar em nosso organismo as células, trazendo a saúde, a harmonia de todo o nosso organismo físico e também do organismo espiritual, trazendo força, ânimo, coragem, confiança, além da serenidade, da certeza de que Deus está no comando, nos oferecendo tudo o que necessitamos nesse instante. Esses amigos do plano maior nos envolvem nesse instante com todo o seu amor. Que possamos, durante toda esta semana, manter a harmonia em nossos corações. Assim seja, graças a Deus. 63, terceiro parágrafo. Duas também
mergulharmos contigo. E com a pessoa em prova difícil, socorristas amigos elevam a destra, vibrando amor, esperança e bondade, envolvem luz enquanto ouves a palestra. Tudo vai melhorar, teus pensamentos vão clarear. Agora o passe já repôs a tua energia. Recolhe em silêncio as bênçãos dos céus. Voltar pra casa mais leve é o sinal. Mais protegido sempre estarás, isso é certo afinal. Coragem na luta, tu vencerás. Jesus é por ti, sempre serás. De hoje em diante, não mais sozinho te sentirás. Tudo vai melhorar, tudo vai melhorar, vai melhorar. De hoje em diante, não mais sozinho te sentirás. E a nossa vitamina de hoje é o Salmo 121. Está no versículo 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Muito boa noite a todos, uma excelente semana, que Jesus acompanhe os vossos passos. Sejamos as bênçãos que queremos encontrar no mundo. Graças a Deus. Tudo bem?